No portal agência.eclesia.pt encontra estes e outros temas que atualizamos permanentemente. Falamos agora sobre a dimensão espiritual em fases terminais da vida e em situações de sofrimento. O tema foi investigado pelo padre Alberto Mendes, da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde e obrigado por estar neste programa. Começava esta nossa conversa a partir deste dia dos Fiéis Defuntos, dia, enfim, de luto em que se recordam familiares falecidos. E acredito que a dimensão espiritual seja fundamental também para viver este dia. Muito, bastante importante, porque estamos a falar de dimensão espiritual e dimensão religiosa. A dimensão espiritual é muito mais abrangente que a religiosa. No entanto, para quem é religioso, esta dimensão de viver este dia, de recordar os seus familiares, as pessoas muito significativas que já partiram, de facto, às vezes pode ser muito marcante. E isso, antes disso acontecer, foi necessário um grande acompanhamento para que as coisas corressem da melhor forma. Nem sempre isso é possível, não é? E já vamos a esse acompanhamento porque, de facto, muitas vezes sinais que vemos neste dia, enfim, em torno dos cemitérios, revelam o quê? Revelam que não houve essa despedida necessária de alguém que partiu, uma eterna saudade que não se consegue, enfim, desligar para uma nova vida? Sim, por vezes, é o que nós chamamos muitas vezes lutos complicados, quando acontecem alguma morte que a pessoa não estava à espera, ou mesmo que já estava à espera, mas que foi muito difícil, digamos assim, trabalhá-la, e isso tem que se trabalhar durante algum tempo. Depois, mais tarde, quando isso acontece, sendo o acontecimento da morte, de facto, preocupa muito a pessoa, os familiares, e às vezes ultrapassar essa etapa, digamos assim, é muito, muito complicado. De facto, quando a pessoa faz esse caminho antes disso acontecer, é muito mais fácil, porque está a fazer um caminho de integração da própria morte. Porque uma coisa é falar da morte dos outros no geral, e outra coisa é experimentar essa realidade com um familiar muito, muito, muito perto, não é? Que está próximo. E aí pode provocar o choque. Exatamente. E às vezes não é fácil para a pessoa que acompanha vivenciar e experimentar isso, e para a pessoa que parte, às vezes quando está consciente disso, também não é muito fácil, porque é uma experiência da morte muito, muito, muito forte. Não é? O padre Alberto Mendes investigou este tema do diagnóstico e intervenção espiritual em cuidados paliativos, não é? E resultou este livro com a sua investigação. Fornecem-se aqui pistas fundamentais para que, de facto, fases terminais da vida, esta dimensão espiritual seja integrada, e é por aí que se encontra o sentido também nestes momentos de fragilidade. Mais que investigação, é um trabalho prático, digamos assim, de experiência prática, de acompanhar estas pessoas quase no final da vida, não é? Que é necessário, às vezes, começar muito tempo antes, fazer esta caminhada com eles, fazer o diagnóstico, qualquer área que faz diagnósticos. Nesta área, diagnóstico espiritual e religioso, que não se faz muito, digamos assim, de uma forma objetiva, mas naturalmente, no dia-a-dia, fazemos diagnósticos, não é? Até um padre, um capelão, um assistente espiritual, quando se aproxima destas pessoas, automaticamente está a fazer diagnósticos para poder intervir. Mas de uma forma mais organizada, mais objetiva, que é aquilo que o livro, no fundo, procura mostrar da experiência que foi feita, é nesse sentido, de uma forma mais objetiva, ir às necessidades da pessoa, aos problemas da pessoa, que a pessoa tem, que sente, que experimenta, que no fundo vai revelando. Aquelas que são visíveis, as que não são, porque depois há sofrimentos interiores que muitas vezes não são visíveis, digamos assim, são muito íntimos e a pessoa muitas vezes não os partilha. No entanto, temos que ler muito mais, nós que estamos a cuidar, os cuidadores, muitas vezes têm que ver mais com aquilo que está visível daquilo que se escuta, para conseguir chegar ao verdadeiro problema, para poder ajudar depois, da melhor forma possível. E como é que se ajuda? De muitas formas. Às vezes, na área dos cuidados paliativos, digo muitas vezes que mais que falar muito é escutar, estar presente. Aliás, intervenções espirituais, que também estão aí, depois do diagnóstico feito, muitas vezes são muito simples. A presença empática, por exemplo, que eu digo muitas vezes. De uma forma empática, estar ali com a pessoa, muitas vezes em silêncio, que às vezes o silêncio também custa para quem está ali. Não é fácil cuidar, a gente quer dizer coisas, sempre coisas, e às vezes prejudicamos mais do que aquilo que ajudamos. Então, um dos segredos principais, se calhar, é saber estar. Saber estar muito, muito presente, de uma forma total diante da pessoa.
de uma forma incondicional, aceitar tudo aquilo que a pessoa, no fundo, tem para dizer quando consegue dizer e quando não consegue, é como digo, às vezes observar e estar presente. É dessa forma que se consegue, que aquele que está a cuidar consegue, de alguma forma, fazer a experiência de quem está a sofrer? E isso é fundamental? Algo nem sempre se consegue. A gente diz sempre, eu quase que imagino o sofrimento que tenho. Dizemos palavras assim, mas uma coisa é dizê-las, outra coisa é senti-las, porque nós estamos a cuidar da pessoa, estamos presentes ali com ela, dizemos isso, mas depois vamos-nos embora. Isso é que é sério. E a pessoa continua ali, e às vezes meses, dias ou meses, ou o que for. E é muito fácil dizer coisas, mas outra coisa é estar do outro lado. E tentar empatizar com a pessoa, esta empatia que devemos ter, para que a pessoa perceba que nós estamos a sentir aquilo que ela sente, para se poder ajudar a ela própria. Nós ajudamos muito pouco. A pessoa vai crescendo espiritualmente por dentro, ou religiosamente, quando a pessoa é religiosa, mas vai fazendo este caminho ela própria. Nós somos apenas umas bengalas de ajuda para essas pessoas crescerem. E em momentos terminais é fundamental essa dimensão espiritual? Muitíssimo. Aliás, nos cuidados paliativos está a área física, psicológica, a área social e a espiritual. Digamos, e também fala um pouco disso. Sem a parte espiritual, religiosa, digamos que seriam os cuidados muito parciais e não globais. Nós falamos da dor total em cuidados paliativos. A dor total que é necessário um cuidado também total, global da pessoa e todo o seu entorno, toda a sua volta, que tem muito significado para a pessoa. Não é? E no cuidado que nós temos com a pessoa, esta dimensão espiritual religiosa, sobre o sentido da vida, sobre a esperança, sobre o passado. Coisas do passado estão a preocupar muito a pessoa, que às vezes nos transmite muito sofrimento e nós temos que estar atentos a essa realidade, para poder, no fundo, tentar fazer esta paz, esta serenidade, que a pessoa tente conseguir esta paz, mas muitas vezes não é possível, não é? Seria o ideal. Isso não impede a tentativa, não é? Acredito. Qual o papel da família e de amigos nestes momentos? A família é, no fundo, uma ajuda também para a própria equipa que ajuda, não é? É uma aliada da equipa e, ao mesmo tempo, também é um objeto da equipa dos cuidados, porque funciona dos dois lados, não é? Porque a família muitas vezes sofre muito, ou sempre, ou quase sempre, às vezes ainda muito mais que o próprio doente. Nas fases mais terminais da vida, em que a pessoa muitas vezes já está inconsciente, quem sofre mais é a família que está, porque o doente tem um controle de sintomas assegurado, não é? Seja qual for o sintoma físico, psicológico, espiritual ou social, está mais ou menos cuidado. A família às vezes tenta-se, mas é uma carga muito, muito grande para quem está ali ao lado do seu ente querido e a vê-lo quase a partir, não é? Como digo, só quem passa por elas, digamos assim, é que pode ver aquilo que é o sofrimento que a pessoa... Que atitude interessa cultivar ou propor à família? Sobretudo um crescimento de integração, de aceitação, que há aquelas fases que a gente fala sempre, da negação, da revolta, depois tentar negociar, até chegar à aceitação, que muitas vezes não é possível, mas a proposta no fundo é essa, que a pessoa vá aceitando, integrando, porque a morte é a coisa mais certa que nós temos, não é? Mas vivê-la de uma forma mais integrada e de uma forma mais saudável possível, nem sempre é fácil, mas é, digamos assim, um caminho que devemos propor-nos a todos nós, desde já, que estamos a caminho dessa realidade, né? A todos nos vai tocar, mas se fizermos esse caminho constante, já quando estamos vivos, desde muito cedo, mais fácil vai ser mais para todos nós, para a família e para a equipe e para o próprio também. Interessa retirar a morte desse conjunto de temas tabus que quase sempre não se fala, não é? Não esconder a morte. Às vezes também tendem para esconder a morte, a pessoa desaparece e já está. Não, a morte faz parte da vida e temos que integrá-la, não é? E tem que ser visível. E nós vemos no meio de comunicação social muitas vezes a morte e pessoas a morrer, mas é vista de uma outra forma. Já temos que vê-la com uma realidade muito natural da vida. Os cuidados paliativos, no fundo, veem assim, não apressam a morte, não retardam a morte, não negam a morte, não defendem a morte, mas, no fundo, tentam acompanhar a morte, mais que nada. Para dar sentido também nesta fase da vida, não é? Agradeço-lhe, Padre Alberto Mendes, ter estado neste programa a apresentar esta sua experiência também junto de muitos doentes, nos Irmãos de São João de Deus e a procura de sentido da vida em todos os seus momentos. Muito obrigado por ter estado no programa Eclésia.